Então, pessoal, essa é a nossa aula ao vivo de hoje, né? Eu fiz ela sem cortes, fiz uma gravação para vocês dos exercícios da página 405. O exercício número 3 está dizendo o seguinte: numa caixa há 5 fichas brancas e 4 azuis. Então, veja, eu tenho 5 fichas brancas e 4 azuis. Então, eu tenho um total de 9 fichas. A quantidade de fichas brancas é maior do que a quantidade de fichas azuis. Ele diz, numa primeira retirada, o que é mais provável sair? Uma ficha branca ou uma ficha azul? Veja, eu tenho 5 fichas brancas num total de 9 e 4 fichas azuis num total de 9. Como a quantidade de ficha branca é maior, isso aqui eu estou escrevendo a probabilidade, ele não pede a probabilidade, só pede o que é mais provável sair. Então, como há mais fichas brancas, tá? É mais provável que seja retirado uma ficha branca no primeiro resultado. Lembrando, isso aqui é a probabilidade. Ele não pergunta qual é a probabilidade de tirar uma ficha branca, 5 em 9, azul, 4 em 9. Ele só pede o que é mais provável, uma branca ou uma azul. A resposta é uma ficha branca, né? Ele pede até para justificar, aí sim, ó, porque 5 fichas em 9 é maior do que 4 fichas em 9. A probabilidade é maior. Agora, na letra B, ele diz assim, ó, se a primeira retirada saiu uma ficha branca. Vejam, eu tinha 5. Tiro uma, sobra 4. Agora tenho 4 fichas brancas e 4 azul. Então, eu tenho 4 fichas da cor branca e 4 fichas da cor azul. Eu tinha 9. Se eu retirei uma, agora só tenho 8 fichas. A probabilidade é a mesma. Veja, eu tenho 4 brancas e 4 azul. Eu tenho 4 em 8, que é 1 meio. E azul, 4 em 8, que também é 1 meio. 1 meio é igual a 1 meio. Então, é igualmente provável, porque a quantidade, quando foi retirada uma, 5 menos 1, 4, é igual a 4. A probabilidade é a mesma. O exercício número 6 está dizendo o seguinte. O exercício número 4. Ele está dizendo que eu tenho 6 fichas. 2 brancas, 2 na cor azul, 2 na cor verde. Tem 2 na cor branca, 2 na cor azul, 2 na cor verde. Eu, em vez de escrever a palavra branca, azul e verde, eu coloquei a abreviação branca, azul, verde. Então, o que eu sei? Ele está dizendo no meu enunciado que construa o espaço amostral para as possíveis retiradas. Vejam, isso é o espaço amostral. Eu escrevi primeiro a árvore das possibilidades para poder facilitar. Vejam, eu tenho 2 retiradas. Eu tenho 3 cores na primeira retirada e 3 cores na segunda retirada. 3 vezes 3 vai ter um total de 9 possibilidades. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quais são as possibilidades? Pode cair branca na primeira, azul na primeira ou verde na primeira. Pode cair branca, azul e verde, branca, azul e verde, branca, azul e verde. Vejam, branca e branca, branco, azul, branco e verde. Azul e branca, azul, azul, azul e verde. Verde e branca, verde, azul, verde e verde. Então, isso é a resposta. Isso é o espaço amostral. Branca, 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 azul, branca, verde. Azul, branca, azul, 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 verde. Verde, branca, verde, azul, verde, verde. Isso é a árvore das possibilidades que facilita na resposta do espaço amostral. Eu posso fazer o espaço amostral direto? Claro que sim, não tem problema algum. Cuidado para não cometer nenhum erro. Por isso eu aconselho, não é obrigatório, fazer primeiro a árvore das possibilidades para depois escrever o espaço amostral que é dado pela letra S. S não é solução. Isso aqui é probabilidade. Então o S representa o espaço amostral. Levando em conta ainda esse exercício, ele pede na letra B, né, para se citar 2 eventos que são igualmente prováveis desse espaço amostral. Vejam, sair 2 fichas brancas, BB, é igualmente provável a 2 fichas verdes. Tá? Existe aqui uma probabilidade, BB, branca, branca, em 9
E aqui 2 fichas verdes, uma possibilidade só, num total de 9. Então, 1/9 é igual a 1/9. A mesma coisa em fichas azuis. Azul, azul tem uma única chance em 9. E 2 fichas brancas, uma em 9. O que também é igualmente provável. Então, essa é uma situação, essa é outra. Poderia ter outra resposta? Claro, ela é de cunho pessoal, né? Mas eu coloquei aqui 2 exemplos de igualmente prováveis. Esse e esse. Depois, na letra C, ele diz, na continuação da questão ainda, ele pede para citar 2 eventos igualmente prováveis desse espaço amostral. Então, ele pede no exercício 4, letra B, cite 2 eventos igualmente prováveis. Então, está aqui a resposta. Depois, na letra C, ele diz, o que é mais provável acontecer? Retirar 2 fichas de cor iguais ou 2 de cores diferentes? Vejam, quantas cores igual tem? Branca, branca, verde, verde, azul, azul. Então, eu tenho 3 chances em 9. Veja, eu tenho um total de 3 chances. Branca, branca, verde, verde, azul, azul. E quantas diferentes? Eu tenho 6. Então, vejo que a probabilidade de cor diferentes é maior. Eu fiz aqui a fração que representa essa probabilidade. 3 em 9, que é 1/3, que eu estou simplificando. Agora, quantas cores diferentes? 6 chances. Então, 6 em 9, que é 2/3. Então, vejo que a probabilidade, né? Ele não pede a probabilidade, ele só pergunta a seguinte situação. O que é mais provável acontecer? Retirar 2 fichas de cores iguais ou cores diferentes? Vejam, cor diferente é maior. Então, para provar, para justificar, eu escrevi a probabilidade que isso aconteça. Aqui, 3 em 9, num total de 3, simplificando por 3, 1/3. E aqui, 6, então, 6 em 9, que é 2/3. E vejam que a probabilidade é realmente maior, porque 2 dividido por 3 é maior do que 1 dividido por 3. Então, 2 fichas de cores diferentes é mais provável. No exercício número 5, ele pede para a gente retornar àquela situação de jogar uma moeda para o alto. Vejam que cara eu abreviei por CA e coroa, cara por CA e coroa por CO. Então, vejam. O que ele diz nesse enunciado? Voltando ao experimento lançar uma moeda 3 vezes consecutivas, cujo espaço amostral você já construiu em sala, e eu fiz aqui novamente, né, para visualizar um pouco melhor, ele pede para você escrever qual é a probabilidade. Vamos ver. Quando eu vou jogar uma moeda para cima, esse é o primeiro lançamento, o segundo lançamento e o terceiro lançamento. Pode dar cara ou coroa. Se der cara no primeiro, pode dar cara ou coroa no segundo, cara ou coroa, mas sendo cara o primeiro lançamento. E depois aqui se ramifica mais uma vez em cara e coroa. Então, veja, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Isso aqui é o meu espaço amostral, que é as minhas respostas de todas as probabilidades. Lembrando, primeiro lançamento, cara ou coroa, segundo lançamento, cara ou coroa, terceiro lançamento, cara ou coroa, mas cada um se ramificando de acordo com as probabilidades. Então, o que acontece? A primeira pergunta é, obter 3 faces iguais. 3 faces iguais, cara, 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 ou coroa, coroa, coroa. Eu tenho 2 oportunidades, ou seja, 2 chances num total de 8. 2 em 8. Eles são múltiplos simultâneos de 2, resposta 1/4. Letra B, obter apenas duas faces iguais. Obter apenas 2 faces iguais. Lembra? 2, não 3. Então, ó, aqui tem pelo menos 2. Aqui, tá? Ele não usa a palavra pelo menos. Ele diz que tem que ter 2 faces iguais. Aqui, ó, cara a cara, tem 2. Cara a cara, 2. Coroa a coroa, 2. Cara a cara, 2. Coroa a coroa, 2. Coroa a coroa, 2. Aqui tem 3. Então, eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chances em 8. Múltiplo de 2, 3 quartos. E a letra C, obter 3 faces diferentes. É impossível, porque pelo menos tem que ter 2 faces iguais ou 3 faces iguais. 3 diferentes não vai ter, porque sempre dá cara ou coroa. Então, eu tenho 0 chances em 8. Que isso não pode ser escrito assim, porque sempre é simplificado. Ó. 2 oitavos foi simplificado para 1 quarto. 6 oitavos é 3 quartos. 0 sobre 8 é 0. Então, como isso não acontece, isso é a resposta correta 0. Ah, posso colocar 0 sobre 8? Está errado. Resposta correta 0. No exercício número 6, ele está dizendo, mostrando, né, uma planificação de um dado, só que esse dado está enumerado diferente. Ele tem uma vez o número 1, 2 vezes o número 2, 2 vezes o número 3 e o número 4. Então, existe 1, 2, 2, 3, 4, 4. Esse é o nosso novo dado. Então, o que eu fiz? Eu peguei e tirei dessa situação aqui, botei as faces lado a lado. Vejam. Uma vez o 1 apareceu uma vez, 2 vezes o 2 apareceu uma vez o 3 e 2 vezes o 4. Então, eu peguei aquele dado e botei lado a lado todas as faces. Vejam que ele não tem, ele tem apenas o número 1, 2, 3 e 4. Não tem o número 5, não tem o número 6. O 2 aparece 2 vezes, o 4 2 vezes. Ele está dizendo que escreva o espaço amostral para o lançamento desse dado 2 vezes. Vamos ver. Quando eu vou jogar o meu dado para cima, ele pode cair o primeiro lançamento, o número 1. O número 2 ele pode cair 2 vezes, ó, porque ele tem 2 vezes o 2. Ah, mas não pode repetir. Não é conjunto. Tá? Ó, 1, 2, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Essa é a chance que eu tenho no primeiro lançamento. E no segundo, pode dar tudo de novo. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Então, por isso que eu coloquei, ó. No segundo lançamento, 1, 2, 2, 3, 4, 4. Agora, com o 2 sendo o primeiro. 1, 2, 2, 3, 4, 4. 2 no primeiro lançamento. 1, 2, 2, 3, 4, 4. 3 no primeiro lançamento. 1, 2, 2, 3, 4, 4. 4 no primeiro lançamento. 1, 2, 2, 3, 4, 4. 4 no primeiro lançamento, 1, 2, 2, 3, 4, 4. Então, os meus resultados possíveis que geram o meu espaço amostral está aqui. Veja que eu terei 36 possibilidades diferentes. Como é que eu poderia fazer esse cálculo, né? Se perguntasse qual é o total de chances, total de possibilidades. Veja, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 chances no primeiro lançamento. E no segundo, mais 6. Então, eu tenho o primeiro e o segundo. 6 vezes 6, o primeiro vezes o segundo, um total de 36 casos diferentes. Pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Totaliza 36 casos. Veja. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 4. Veja que eu sempre tiro daqui, ó. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 4. Depois, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 4. E foi colocando aqui todas as possibilidades. Então, esse é o espaço amostral para o lançamento daquele nosso dado diferente, né? Veja que ele não usa a palavra dado hexaédrico convencional. Ele diz que as faces é 1, 2, 2, 3, 4, 4. E ele pergunta na letra B agora, levando em conta essa situação aqui, do espaço amostral, qual é a chance de sair 2 números pares? Então, eu devo observar aqui que os 2 números devem ser os pares. 2 e 2, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 4. 2 e 2, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 4. 4 e 2, 4 e 2, 4 e 4, 4 e 4. 4, 2, 4, 2, 4, 4, 4, 4. Eu tenho 16 chances em 36. Eles são múltiplos de 4. Resposta final, 4 sobre 9. Agora, as chances dos 2 números serem ímpar. Eu terei 4 chances, observando, né? Aqui, ó, 1 e 1, 1 e 3,
tá? Os dois têm que ser ímpar. 3 e 1, 3 e 3 e assim sucessivamente. Então, eu tenho 4 chances em 36. Lembrando que os dois precisam ser ímpar e os dois aqui precisam ser par. 4 em 36 é múltiplo de 4, 1/9 a minha resposta final. Agora, na minha outra situação, está dizendo que os dois números iguais. Então, os dois números têm que ser iguais. Eu venho aqui, comparo quais são os números iguais e conto. Eu tenho 10 chances em 36. São múltiplos de 2. 5 em 18 a minha resposta final. Agora, a soma dos pontos ser inferior a 5. Lembra? Tem que ser inferior a 5. Vou dar um exemplo. 1 mais 1 é 2. Não é inferior a 5. 2 mais 1 é 3. Não é inferior a 5. 2 mais 1, também não. 3 mais 1, 4. Não é inferior a 5. 4 mais 1 é 5. Ah, é inferior. Não, é igual. Não pode ser igual. Tem que ser inferior a 5. 4 mais 1, 5. Não pode. 3 mais 2, 5. Não pode. 4 mais 2, 6. Pode. 4 mais 2, 6. Pode, tá? Então, o que acontece? Tem que ser inferior a 5. Ah, igual, tá? Igual. Então, tem que ver o seguinte. Vamos fazer de novo. Se eu juntar 1 mais 1, dá 2. É inferior a 5? Sim, ele participa. Uma chance. 2 mais 1, 3. É inferior a 5? Sim. 2 mais 1, 3. Inferior a 5. 3 mais 1, 4. Inferior a 5. 4 mais 1, 5. Não pode. Tem que ser inferior a 5. Não pode ser igual. 2 mais 1. 2 mais 2. 2 mais 2. 2 mais 3 não pode. 4 mais 2 não pode. 4 mais 2 não pode. E assim sucessivamente. Eu terei 11 chances em 36. Lembrando, tem que ser inferior, somando o primeiro com o segundo. Ó. 1 mais 1, 2. 2 é menor do que 5. E não pode ser igual. Então, 11 em 36. Agora, a soma ser superior a 4. Lembrando que não pode dar 4. Superior, não pode ser igual. Eu terei 25 chances em 36. Por que não simplificasse essa situação e nem essa? Porque eles não são múltiplos. Então, eu não simplifico, deixo como está. A soma dos pontos seria inferior a 2. Vejam, esse aqui é o menor número, 1 e 1. 1 mais 1, 2. Ele não é inferior a 2, ele é igual. Então, eu não tenho nenhuma chance entre as 36 possibilidades. 0 dividido por 36, 0. Então, essa é a probabilidade de se obter tal situação do exercício 6 na letra B. O outro exercício que a gente trabalhou na aula foi o exercício número 20, lá da página 476, assim como o 21. O exercício 20 está dizendo o seguinte: numa caixa são colocados fichas, cada um com os seguintes algarismos. Apareceu o número 2, 3, 4 e 5. Veja que eu coloquei aqui, ó, o número 2, 3, 4 e 5. Cuidado que ele diz uma situação agora. Retiram-se dessas duas caixas, uma após a outra, essa é a palavra-chave, sem reposição. Ou seja, quando a gente tira, a gente não pode mais colocar o número retirado para ser sorteado aleatoriamente novamente. Tá? Então, sem reposição, tirou, ele não entra mais. Então, ele diz o seguinte: em seguida, forma-se um número de 2 algarismos, de modo que a primeira ficha retirada fique na ordem das dezenas. Vejam, o número 29. O 2 é o número da dezena e o 9 é o número da unidade. Unidade, dezena. É só um exemplo, tá? Então, o que acontece? Construa a árvore das possibilidades dos números de 2 em 2 algarismos que podem ser formados nessa condição. Então, vamos ver. Os números que eu disponho é o 2, o 3, o 4 e o 5. O que pode cair o primeiro número? O 2, o 3, o 4 e o 5. O que pode cair no segundo? O 2, o 3, o 4 e o 5. Detalhe, sem reposição. Sem reposição. Se o 2 já saiu uma vez, quando eu botei o 2 primeiro, ó, o 2 não participa mais.
Lembrando, botei o 2 primeiro, ele não pode mais participar. Quais são os números que sobraram? 3, 4 e 5. Então, pode dar 23, 24, 25. Agora, o meu 3 saiu primeiro. Vou esquecer o 3. Quais são os números que eu tenho à disposição? 2, 4, 5. Então, pode cair o 2, o 4 e o 5. O 3 não entra novamente, não pode gerar o 33, porque não pode ter reposição. 32, 34, 35. Agora, o 4 saiu primeiro. Sobrou quais são os números? 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. 42, 43, 45. E agora caiu o 5 primeiro. Os números que sobraram foi 2, 3, 4. Então, 52, 53, 54. Vejam que eu tenho 12 possibilidades. Quais são as possibilidades? O 2, o 3, o 4 e o 5. 4. Um deles vai cair. Se cair o 2, sobra só 3 na outra possibilidade, o que totaliza 12 possibilidades. Vejam, 23, 24, 25. 23, 24, 25. 32, 34, 35. 32, 34, 35. 42, 43, 45. 42, 43, 45. 52, 53, 54. 52, 53, 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 possibilidades. 4 chances no primeiro. Como vai cair um deles, diminuo 1, 3, 4 vezes 3, 12. Então, cuidado com a palavra sem reposição. Ele pede na minha letra B, A e B, né? Construir a árvore das possibilidades, aqui a letra A, e na letra B o espaço amostral, está aqui. Então, letra A aqui em cima, árvore das possibilidades, letra B, espaço amostral. Letra C, quantos números menores que 40 podemos formar dessa maneira? Menores do que 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 12 é múltiplo de 6, 1 meio. Essa é a probabilidade. A pergunta do problema não pede para escrever a probabilidade. Ele só pergunta quantos números menores que 40 é possível. Essa é a resposta correta. 6 números. Lembrando, isso aqui é a probabilidade. 6 em 12. A resposta correta é 6 números. Porque a pergunta é: quantos números menores que 40 é possível formar dessa maneira? São 6 números. Ele não pergunta a probabilidade, e sim quantos números podemos formar. Letra D. Nas condições apresentadas, obter um número com 2 algarismos terminados em 3. Vejam, terminado em 3, ó. 23, 43, 53. É um resultado tão provável quanto obter um número de 2 algarismos terminado em 5. Vejam, 25, 35 e 45. É verdade. Eu tenho 3 chances de números terminados em 3 e 3 números terminados em 5. Então, eu tenho 3, ou seja, 3 chances em 12, 1 quarto. 3 chances em 12, 1 quarto. 3 é igual a 3, 1 quarto é igual a 1 quarto. Isso aqui é a probabilidade, isso aqui é a quantidade de números. A pergunta é: nas condições apresentadas, obter um número que 2 algarismos terminados em 3 e um número provável quando terminados de 2 algarismos terminados em 5, analise se isso é verdade ou mentira. É para analisar a veracidade. É verdade. Vejam, 3 chances, 1 quarto, 1 quarto. A resposta é sim, 3 chances para cada um, ou sim, 1 quarto é a probabilidade de cada um. O exercício número 21, ele é ainda relacionado ao 20. Lembrando, esse aqui era o espaço amostral do 20, ó. 23, 24, 25, 32, 34, 35, 42, né? Eu só deixei aqui, ó, se o aluno quer separar com vírgula aqui no meio, ao invés de ponto e vírgula, tudo certo, tá? Porque aqui eu estou formando um número 23, não, 2, 3, 23, tá? Só cuida para não terminar em E54, que não pode. Ele pergunta a seguinte situação:
Lembrando que isso aqui é ainda relacionado ao exercício 20. Formar um número de 2 algarismos que tem o algarismo 4 na ordem das dezenas. Vejam, quem são os algarismos que tem 4 na dezena? Vejam, dezena, unidade. Quem são os números que tem 4 na dezena? 42, 43, 45. Vejam, 4 na dezena. Dezena, 10, 20, 30, 40. Então, esse aqui é o número da dezena, esse aqui é o número da unidade. Eu tenho 3 num total de 12. 1/4. Precisa simplificar? Sim, a gente já falou, sempre precisa simplificar que possível. Na letra B, formar um número de 2 algarismos que seja par. Os dois par? Não. Ele está dizendo que o número tem que ser par. Veja, o número 24 é par, 32 é par, 34 é par, 42 é par, 52 é par, 54 é par. Ah, mas aqui da frente não é par. Não importa, ele está dizendo que o número tem que ser par. A gente olha sempre para a casa das unidades para saber se o número é par ou ímpar. Ele não fala que os dois têm que ser par, a unidade e a dezena. Só diz que o número tem que ser par. Então, eu tenho 6 chances em 12, que representa 1/2. Na letra C, formar um número de 2 algarismos que seja primo. Lembra, quem são os números primos? O número é considerado primo quando ele é múltiplo apenas quando ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, quantos números primos existem? Formar um número de 2 algarismos que seja primo. Lembrando que na letra C, não precisa ser os dois números tipo o 2 e o 3 primo. O número formado tem que ser primo. Vamos ver aqui, O 23 é primo? Sim, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O 24 não é primo, ele é divisível por 2, por 12, por 24, por 6, 25. Não é primo, ele é divisível por 25, 5, 1, 32 não é primo, 34 não é primo, 35 não é primo. Ah, mas o 3 e o 5 é? Sim, mas o 35 é divisível por 1, por 5, por 7 e por 35. 42 não é primo, 43 é primo. Ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. 45 não é primo. Por que 45 não é primo se o 5 é primo? Porque o 45 é múltiplo de quem? De 5, de 9, de 3, de 15, tá? O 52 não é primo, 53 é primo, 54 não é primo. Quem são os números primos, afinal de contas? O 23, o 43 e o 53. Veja que aqui é a letra D, aqui é a letra C. Quantas chances eu tenho de números primos? 3 chances em 12. É múltiplo de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Resposta final, 1/4. A letra D está aqui. Ele está dizendo, na letra D, formar um número de 2 algarismos maior que 54. Tem algum número aqui que é maior que 54? O aluno vai dizer 1.